Oi, turminha, tudo bem? Segundo ano. Olha só, hoje nós iniciamos a nossa nova apostila. Então, hoje nós vamos iniciar a unidade número 5 de matemática. E nós vamos trabalhar a respeito de números com três algarismos, ok? Então, vocês vão pegar a apostila, porque nós vamos trabalhar com ela junta, ok? Pega a apostila, pode abrir aí em matemática, página 2 e 3. Isso que é a unidade número 5, que nós vamos trabalhar com números com três algarismos. Vamos lá, rapidinho. Aí na página 2 e 3, nós conseguimos observar alguns comércios, placas, e ali a gente consegue identificar alguns números nessas placas, desses cartazes que estão aí na página 2 e 3. Outra coisa, a Pro quer que vocês coloquem aí na página 2 a data de hoje, ok? Dia 26 do 5, por favor, coloquem aí na página 2. Então, aí nós estamos vendo vários números. Nós identificamos os números nas etiquetas das roupas, os números nos cartazes nas portas das lojas, ok? Então, a gente consegue ali identificar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e responde para a Pro. Qual é o menor número com três ordens? Ou seja, que tenha unidade, dezena e centena. Qual é o menor número com três ordens que vocês podem encontrar aí nessa página 2 e 3? Observe. Encontraram algum? Ele tá bem grandinho. O menor número com três ordens, com unidade, dezena e centena, nas páginas 2 e 3, é o número 100, que é o 100, né? Ele tem 0 unidade, 0 dezena e somente uma centena, que é ali que está ali na placa do comércio ali, de uma loja de festas, ok? Então, olha só. E agora, a gente já falou sobre o menor número com três ordens. Agora eu quero que vocês tentem identificar o maior número com três ordens, com unidade, dezena e centena. Observem aí na página 2 e 3 de vocês qual é o maior número com três ordens. Procure aí. Olha lá nas etiquetas das roupas, nas placas. Encontraram? Olha só, eu já achei aqui. Isso, olha lá na placa, a placa do nome da rua. Rua dos Números, 449 a 560. Então, o número 560 é o maior número com três ordens. Mas a gente precisa explicar o motivo, né? Por quê? Por que que esse número é o número maior, utilizando essas três ordens, unidade, dezena e centena? A gente pode perceber justamente pela a última ordem, que é a ordem da centena, que é o maior número, né? Ali tem ali a outra loja lá da panificadora Pane Delícia, que também é um número 5 na ordem da centena, que é 502. Porém, ali o 560 significa que a gente tem 0 unidades, 6 dezenas e 5 centenas. Então, é a maior quantidade, é o maior número utilizando essas três ordens de unidade, dezena e centena. Ok? Agora, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Quantas unidades há em três centenas? Eu tenho três centenas. Dentro dessas centenas, a gente sabe que uma centena, uma unidade é um.
Uma dezena é 10 e uma centena é? Isso, 100. E 3 centenas, então, vai dar quanto? Hã? Isso mesmo, 300. Então, em 3 centenas, nós temos 300 unidades. Ótimo. Então, vamos lá agora na página 4 e vamos falar um pouquinho sobre centenas inteiras. Então, ali você já sabe que para compor uma centena são necessários 100 unidades ou 10 dezenas. Então, olha só, aqui nós temos aqui nesse quadro valor lugar. Então, ó, 100 grupo é a unidade, grupo de 10, que é dezena, de 10 em 10, e grupo de 100, que é a centena, de 100 em 100. Então, aqui nós temos 0 unidade, 0 dezena e uma centena. Então, nós temos o número 100. Olha ele escrito aqui. Então, se eu fosse representar o número 100 num ábaco, como ficaria? Ó, aqui é o número 90. Ou seja, tem 9 dezenas, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E nada de centena e nada de unidade. Então, a gente sabe que na dezena a gente conta de 10 em 10. Aí, aqui, ó, no próximo ábaco, nós vamos acrescentar mais uma dezena. Então, quando a gente acrescenta uma dezena aqui, que vai ficar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando nós acrescentamos essa dezena, a gente transforma toda ela numa centena. Por quê? Lembra que a Pro explicou na sala de aula que tanto no grupo da unidade como na dezena e na centena nunca pode dar 10? Quando aqui chegar no 9, a próxima unidade que cair aqui vai se transformar em dezena. Quando aqui chegar no 9, a próxima dezena que vai chegar vai se transformar em centena. Então, nunca é 10. Nunca é 10 na unidade, nunca é 10 na dezena, nunca é 10 na centena, ok? Então, olha só, aqui nós tínhamos 90, acrescentamos mais uma dezena, 90 mais 10, que se transformou em 100. Olha lá. E aí, a gente mudou a ordem, né? Então, aqui eu não tenho nada na unidade, não tenho nada na dezena, mas tenho uma centena. Tá dando para entender? Vou explicar agora um pouquinho melhor, tá? Continuando na página 4. Agora aqui nós temos uma centena de balas. Então, dentro desse potinho tem uma centena, que é 100 balas. E aqui a gente tem o material dourado representando a centena. Então, lembra que nós vimos que o material dourado, para a gente representar, a gente sabe que o cubinho é uma unidade, que a barrinha é uma dezena e essa plaquinha é uma centena. E aqui, ó, no ábaco, para eu conseguir mostrar para vocês, né? Aqui vai ser 1 na centena, 0 na dezena e 0 na unidade. É a forma que a gente representa o 100 dentro do ábaco. Aqui no material dourado e aqui no material, né, outro tipo de concreto, alguma coisa que nós consigamos enxergar. Agora a gente vai para 2 centenas. Então, dobrou, de 100 foi para 200. Então, se dobrou, tem que ser 2 vezes mais. Então, são 2 potes de bala, 100 mais 100. 2 plaquinhas de centena, 100 mais 100. E aqui, no caso do ábaco, vai ter 2 unidades de centena, no caso, 2 centenas, né? Deu para entender? Tá difícil? Então, agora a gente vai lá para a página 5, que agora a gente vai falar 3 centenas de balas. Olha lá, 100, 200, 300. 3 centenas utilizando material dourado, 100, 200, 300. E 3 centenas no ábaco, ó, 1, 2, 3. Significa 300. E aqui embaixo no 400. Então, sempre vai aumentando de 100 em 100, ó. 100, 200, 300, 400, pote de balas. 4 centenas, 1, 2, 3,
4 plaquinhas. E no ábaco, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 centenas. Então, aqui nós temos o 400. Agora, vamos lá para o 500. Então, ó, 100, 200, 300, 400, 500. A gente vai contando, ó, de 100 em 100. A mesma coisa na plaquinha. 100, 200, 300, 400, 500. E no ábaco, aqui vai ter 5, que é as 5 centenas. E no 6, olha lá, 6 centenas de balas, 6 plaquinhas do material dourado e 6 centenas aqui no ábaco, ok? Esse 600, ele tá lá na página 6. Pode continuar. Acompanha com a Pro, tá? Nós estamos fazendo juntos. Agora, a Pro vai ler uma pequena história, porque a gente vai conectar a matemática com a história, aí nesse quadrinho na página 6. Então, prestem bastante atenção na leitura para a gente conseguir identificar. Olha lá, cidades centenárias. Algumas cidades brasileiras nasceram quase junto com o Brasil. O Brasil tem 519 anos, a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui. Veja quais são algumas das cidades mais antigas do Brasil. São cidades centenárias, ou seja, que têm mais de 100 anos. As 8 primeiras cidades brasileiras foram Salvador, que ela nasceu em 1549. Depois foi São Sebastião do Rio de Janeiro, que nasceu em 1565. Paraíba, que hoje fica onde é João Pessoa, 1585. São Cristóvão, que nasceu em 1590, que fica em Sergipe. Natal, nasceu em 1599. São Luís, no Maranhão, nasceu em 1612. Belém nasceu entre 1616 e 1628. E Recife, que nasceu em 1630. Então, todas essas cidades que a prof falou aqui são cidades que são centenárias, ou seja, elas têm muito mais de 100 anos, ok? Olha só, São Luís, por exemplo, já tem mais de mais de 600 anos, né? São cidades bem antigas. Não, desculpa, é 500, 600 anos mesmo. Aqui, São Luís tem 600 anos. Não, não é 600. Ai, perdão. A Pro tá fazendo as contas erradas aqui. Se o Brasil, esse ano o Brasil faz 520 e aqui foi encontrado depois é 400. Aqui, ó, São Luís tem mais de 400 anos. Então, olha só quanto tempo nosso país tem e algumas cidades. Então, quando a gente fala da palavra centenária, significa que tem mais de 100 anos, né? Ah, essa árvore, por exemplo, é uma árvore centenária. Então, ela é uma árvore que tem mais de 100 anos. Então vamos lá. Continuando na página 6, nós vamos fazer um jogo rápido. Ó, se uma centena, uma plaquinha dessa, tem 10 dezenas, 10 cubinhos, quantas dezenas tem em 4 centenas? Ó, aqui é uma centena, e dentro dessa centena tem 10 dezenas, 10 barrinhas. Então, quantas barrinhas, quantas dezenas eu vou ter nessa e nessa juntas? Hã? Pensa aí. Ó, se aqui tem 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10, ó lá. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ou seja, nas 4 centenas tem 40 dezenas. Então, olha lá, em 4 centenas existem 40 dezenas. Respondem aí, tá? Que a Pro vai dar um tempinho para vocês responderem, porque a gente vai continuar o desafio na página 7. Pode dar uma pausa caso necessite, ok? Então vamos lá. Agora, ali na página 7, nós vamos continuar esse jogo rápido. Então, ele fala assim, ó, número 2. Podemos trocar 50 dezenas por quantas centenas?
Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 dezenas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ou seja, essas dezenas, 50 dezenas, elas podem ser trocadas por quantas centenas? Ó, se uma centena tem 10 dezenas, ou seja, aqui tem 10, 10, 10, 10 e 10, eu vou contar os grupos e vou identificar por quantas centenas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se uma centena tem 10 dezenas, é possível trocar 50 dezenas por 5 centenas. Então, ó, aqui tem um grupo de 10 dezenas, e 10 dezenas é uma centena. Aqui mais um grupo, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 centenas. E quanto que é mesmo 5 centenas? Alguém consegue me responder? 5 centenas é 500. Pode copiar aí na página 7, tá, pessoal? Continuando ali na página 7. Números com 3 algarismos. Nós vamos analisar os números que compõem os preços das roupas da loja Veste Bem, que aparece na página de abertura. Então, esse vestido, ele custa R$ 190. Para eu colocar ele no quadro valor lugar, olha lá, o 0 eu tenho na unidade, o 9 eu tenho na dezena e o 1 eu tenho na centena. Ou seja, aqui é R$ 190. Para eu pegar esse valor e representar ele no material dourado, então, quantos cubinhos vai ter nele? Olha lá, é só eu olhar aqui. 0 cubinhos. Quantas barrinhas, que no caso são as dezenas, vai ter? Ó, 9, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, a gente representou as dezenas. E quantas plaquinhas? Olha aqui. Uma centena. E se eu fosse colocar no ábaco, também eu vou me localizar pelo quadro valor lugar. Quantas unidades? Olha lá, 0. Quantas dezenas? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantas centenas? 1. Quando a gente coloca o número no quadro valor lugar, que é esse quadrinho aqui, que eu identifico onde é a unidade, dezena e centena, fica muito mais fácil para eu representar essa quantidade ou no material dourado ou no ábaco, porque aí eu vou me situar de acordo com o valor, ó. Aqui eu sei que é 0 unidade, ou seja, 0 cubinho e 0 unidade aqui. 9 dezenas, então vai ter 9 dezenas aqui e 9 dezenas aqui. Uma centena, uma plaquinha e uma centena aqui. Tá bom? É sempre bom a gente ficar atento nesse quadro valor lugar, porque eu identifico qual que é a unidade, qual que é dezena e qual que é centena, e assim fica mais fácil para eu representar, seja no material dourado ou no ábaco. Deu para entender? Olha só. Aí tem um outro vestido que custa R$ 236. Olha lá, eu peguei o valor e coloquei no quadro valor lugar. Então, o 6 na unidade, o 3 na dezena e o dois na centena. Então, eu tenho aqui 236. Para eu representar essa quantidade utilizando o material dourado e o ábaco, é aquilo que eu expliquei. Olha lá, eu vou lá. Quantas unidades eu tenho aqui? Ou seja, os cubinhos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa aqui, ó, no ábaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas dezenas? 3. 3 barrinhas. E olha lá, 3 dezenas aqui. E quantas centenas? 2. 2 plaquinhas e 2 centenas aqui. Então, é bem facinho, não é difícil. A gente precisa ficar atento quando a gente vai colocar esse número e escrever ele no quadro valor lugar para identificar onde fica a unidade, dezena e centena. E assim eu consigo representar sem muita dificuldade, ok? Então vamos lá, continuando lá na página 8. Olha lá, nós temos esse conjunto aí que custa R$ 406. Olha aqui o valor dele, ó. Então, aqui eu coloco o 6 na unidade, o 0 na dezena e o 4 na centena. Olha lá, R$ 406. A gente vai pular a dezena quando a gente escreve, porque aqui não tem dezena, então não é necessário eu falar,
tá bom? Da dezena. Então, para eu representar essa quantidade no material dourado e no ábaco, eu também vou seguir os valores aqui do quadro valor-lugar. Olha lá, quantas unidades tem aqui? 6. 6 cubinhos e aqui, ó, 6 bolinhas aqui na unidade. Quantas dezenas? 0, ó, não tem nenhuma barrinha aqui e aqui na dezena não tem nenhuma bolinha aqui. E aqui na centena, nós temos 4 centenas, ou seja, tem 4 plaquinhas e 4 bolinhas aqui, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um desafio, que é o desafio que está na página 8, tá? Então, prestem bastante atenção, porque nós vamos encerrar aqui na página 8. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse desafio, tudo que está aqui, e vocês vão copiar ele no seu caderninho de matemática e também vão responder, ok? Tá assim, ó, responda no caderno as questões a seguir. Mas para você responder, você também vai precisar copiar ele no caderno, ok? Então, olha lá. Qual é o maior número formado por 3 algarismos iguais? Qual o maior número que eu tenho unidade, dezena e centena? E nas três ordens, eles são o maior número que possa existir. Letrinha B. Qual o menor número formado por 3 algarismos iguais? Letrinha C. Qual é o maior número formado por 3 algarismos diferentes? Então, nas 3 ordens, unidade, dezena e centena, tem que ter números diferentes. Mas na letrinha C eu quero saber qual é o maior número e na letrinha D eu quero saber qual é o menor número, ok? Agora, na letrinha E, qual é o menor número formado por 3 algarismos na sequência decrescente, do maior para o menor? E a última, na letrinha F, qual é o maior número formado por 3 algarismos na sequência crescente, que cresce, que aumenta? Então, você vai dar uma pause, você vai copiar no seu caderno e agora a gente, na sequência, vai falar sobre os resultados. Vamos lá? Então, olha só, na letrinha A, o maior número formado por 3 algarismos é o número 999. Olha aqui, eu tenho unidade, dezena e centena com 3 números iguais. E o número 9 é o maior número. A gente começa do 0 até o 9. Agora, o menor número formado por 3 algarismos iguais é o 111. Nós temos o número 1, 1, 1. Pro, mas e se eu colocasse 000? Não, meu amor. 000, a gente não teria nenhum número. Por isso, precisa ter uma quantidade, ok? Na letrinha C, qual é o maior número formado por 3 algarismos diferentes? Então, nós temos o 987. São números diferentes. E o menor número com 3 algarismos diferentes é o número 102. Olha só. Na letrinha E, o menor número formado por 3 algarismos decrescente, do maior para o menor, nós temos o número 210. Olha lá, o 0. No caso aqui da dezena é o menor número, 1, e o 2. E por último, o maior número formado por 3 algarismos na sequência crescente, que é o número 789. Olha só, esse número é formado por 3 algarismos e na sequência que cresce, ok? Então, turminha, por hoje é só na nossa aulinha de matemática. Espero que vocês tenham entendido. E aí, qualquer dúvida, já sabe que pode chamar a prof, que a prof está à disposição de vocês. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã.